A queda dos espíritos do mal. Quase todo mundo já ouviu falar de Satanás, que perseguiu Jesus, e de Devadatta, que perseguiu o Buda Shakyamuni. Gostaria que soubessem que ainda hoje, nós também somos vigiados com paciência, por demônios e espíritos malignos, nos momentos em que estamos de guarda. A parte interessante disso, é que à medida que o tempo para a grande mudança se torna mais urgente, os espíritos malignos ficam mais desesperados. Eles agora estão se ativando com a fúria dos leões no ataque. Acho que você pode perceber isso ao ler os relatos, em nossos jornais, de todas as coisas que estão acontecendo, coisas que obviamente, mostram as atividades desses seres malignos. Podemos imaginar que o tempo de sua ruína está próximo. Em outras palavras, este é o momento que pode ser chamado de véspera do fim do mundo como conhecemos. Falamos de espíritos malignos coletivamente, mas existem muitos tipos, muito poderosos, intermediários, e sem importância, de poder variável. Quanto mais nublados estão os seres humanos, mais facilmente são contraídos por espíritos malignos, que passam por cordões espirituais negativos e manipulam os seres humanos como desejam. Assim, o homem passa a fazer coisas que impedem a obra de Deus, sem saber o que faz. Por milhares de anos, as forças das trevas têm agido como desejam, e ainda estão cometendo más ações, pensando que podem continuar a fazê-lo como no passado, porque não sabem que o grande ponto de viragem está chegando no mundo espiritual. Porém, agora que a mudança está próxima, mesmo que eles não tenham consciência disso, eles devem estar sentindo algo, pois estão cheios de consternação, o que é perfeitamente compreensível. O que as forças das trevas mais temem é a luz, e à medida que o dia espiritual avança, a luz se torna mais intensa, isto é, a era do terror para eles está chegando. Isso ocorre porque eles diminuem assim que são expostos à luz, e seu poder de ação é enfraquecido. Posso mencionar, em conexão com isso, o fato de que na maioria das sessões, as luzes são apagadas, e a sala fica bastante escura. Isso é feito porque é mais fácil para os seres espirituais que são atraídos para lá, trabalhar no escuro. Normalmente, a menos que sejam bastante avançados, os seres espirituais não podem trabalhar bem sob luz forte. Pelo motivo acima mencionado, aqueles que tentam atrapalhar ou impedir o trabalho de nossa instituição, o fazem porque temem a luz divina do Deus Supremo. No reino espiritual do mal, os espíritos fazem tudo o que podem para intervir para que a luz seja bloqueada. As atividades dos espíritos do mal. Não é nada novo dizer que todas as coisas no universo estão se movendo e evoluindo de acordo com a lei do espírito que precede o físico. Tudo se origina no reino espiritual e se reflete no plano físico. Claro, leva algum tempo para que qualquer coisa se manifeste na Terra. O momento de seu aparecimento depende de sua magnitude. Às vezes, apenas alguns dias, às vezes vários anos são necessários para transmitir a reflexão do espiritual para o físico. Conforme a nova era avança e a luz aumenta, o tempo necessário para a manifestação se tornará cada vez mais curto, e parece que já diminuiu consideravelmente. Muito mais do que isso, foi-me revelado que o reino espiritual tem estado recentemente em um estado mais caótico, e a rapidez de suas mudanças tem sido maior do que nunca. Todos esses são definitivamente sinais do estado final da Idade das Trevas. O que é mais proeminente agora é a ação desesperada de espíritos malignos. A grande mudança no reino espiritual é uma grande ameaça para esses espíritos, pois eles sentem esse aumento de luz e a iminência de sua ruína. Eles estão lutando contra a luz, pela sobrevivência com toda a força e violência sob seu comando. Existe um governante poderoso, que governa todo o reino do mal. Este reino é dividido em grupos, cada um com um líder à frente, cada um com uma função diferente a desempenhar. Todos esses líderes estão trabalhando ativamente com seus bilhões de espíritos malignos subordinados. Então eles são incrivelmente fortes.
Existe um sistema de classes, em cada grupo que divide os espíritos, em classes superiores, intermediárias e inferiores. Cada um tem sua própria missão a cumprir de acordo com a nota, e cada um está trabalhando duro para cumprir sua tarefa, da maneira mais precisa possível, pois todos são encorajados, pelo fato de que todos são elevados na classificação, e premiados de acordo com as realizações. As ordens vêm dos líderes, e são transmitidas por espíritos malignos individuais, através dos cordões espirituais, aos espíritos secundários nos seres humanos. Cada espírito maligno que age dessa forma, foi selecionado para assumir o comando de um ser humano específico, de acordo com sua posição e poder no mundo físico. A missão principal de cada espírito maligno subordinado é usar todos os meios possíveis para tentar e conduzir o ser humano sob sua responsabilidade, a cometer atos errados e a seguir, a cometer mais atos errados. Podemos ver isso refletido de todas as maneiras nas condições sociais de hoje. É por isso que o mundo está realmente em uma situação difícil. Os meios usados pelos espíritos malignos são muito inteligentes e muitas vezes extremamente brutais. Eles escolhem crimes atrozes e violentos, como assassinato, estupro, abdução e roubo para tipos inferiores de pessoas. Para outros, escolhem crimes como falsificação. Os espíritos malignos também estão interessados em tentar as pessoas a cometer crimes morais, como adultério ou sedução. Esses espíritos malignos de nível superior abordam indivíduos com mentes afiadas e os tentam a cometer os chamados crimes de colarinho branco, que exigem muita atividade mental, como fraude, suborno, corrupção em cargos oficiais, evasão fiscal, manuseio de bens roubados, extorsão e práticas comerciais ilegais. Os espíritos malignos também tentam os indivíduos a se envolverem em atividades sexuais e morais. A maioria dessas ações é contra a lei. Quando tais atos são expostos, seus perpetradores são considerados culpados, porque qualquer pessoa pode ver que eles são malfeitores. Mas existem outros crimes cometidos por indivíduos que praticam más ações sob o pretexto de boas ações. Como esses indivíduos são encontrados principalmente nas classes média e alta, especialmente entre os intelectuais, devemos tomar muito cuidado para não sermos enganados por ninguém nesses grupos específicos. Alguns indivíduos possuídos apresentam doutrinas ou ismos que parecem ser profundos, que parecem oferecer a verdade, fazendo com que outros confiem neles. Mas suas ações e modos de vida por trás das cenas são exatamente opostos ao que professam ensinar. Visto que geralmente são inteligentes, bem educados, e têm sólida reputação pública, não é fácil verificar se suas doutrinas estão certas ou erradas. Esses tipos são frequentemente encontrados entre figuras relevantes, como estadistas e até mesmo críticos sociais, cujo status é geralmente bastante elevado e que, portanto, são respeitados pelo público. Esta é outra razão pela qual devemos estar vigilantes o tempo todo. O mal mais difícil de enfrentar é aquele que é cometido com fervor na crença de que algo de bom está sendo feito, mas que na verdade traz resultados negativos. Um bom exemplo disso são os incidentes de 15 de maio de 1932 e 26 de fevereiro de 1936, nos quais jovens oficiais do exército japonês, que desejavam aliviar o sofrimento do povo, tentaram derrubar o, segundo eles, governo corrupto. Eles assassinaram vários políticos, mas falharam em suas duas tentativas de golpe de Estado. Para citar casos extremos, há alguns indivíduos proeminentes, que trabalham com sinceridade por certas causas, acreditando que são benéficos e justos, apenas para aprender sua verdadeira natureza depois que já é tarde demais. O exemplo dos líderes do governo japonês, que mergulharam o país na Segunda Guerra Mundial, e que foram executados depois da ordem do Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente, está fresco em nossa memória. Existem muitas atividades em nossa sociedade, que supostamente acontecem para o bem das pessoas,
mas que na verdade, têm efeitos negativos que passam totalmente despercebidos como tais, pela maioria das pessoas. Aqueles que estão envolvidos com eles, se ofereceram para empreender tal trabalho porque acreditam firmemente que o que eles estão trabalhando se baseia em verdades esplêndidas, sem estar cientes de que na realidade, eles estão causando danos à humanidade. Os indivíduos se são realmente dignos de pena. Eles estão sendo manipulados por forças do mal, embora não possam compreender isso com seu intelecto, que foi embotado por conceitos materialistas. Aqui, deixe-me falar sobre indivíduos altamente evoluídos, que se elevam decisivamente acima de todos os outros. São tipos sobre-humanos, como fundadores de instituições, e grandes eruditos que defenderam novas teorias, ou fizeram novas descobertas. Por seus serviços notáveis, esses indivíduos muitas vezes se tornaram objetos de reverência e adoração, às vezes sendo tratados como ídolos por séculos após sua morte. Desnecessário dizer que esses são indivíduos maravilhosos, que não tinham pensamentos malignos, nem interesses próprios e que, em muitos casos, dedicaram toda a sua vida, a sua causa com a crença de que estavam trabalhando para o bem-estar de toda a humanidade. Do meu ponto de vista, no entanto, embora algumas das contribuições que eles fizeram tenham sido benéficas para a humanidade, algumas trouxeram resultados negativos, muitas vezes não é possível determinar de que forma a balança se inclina, em direção aos méritos ou deméritos de suas realizações. É claro que esses grandes indivíduos, conscientemente, nada tiveram a ver com espíritos malignos. Houve alguns, no entanto, cujas realizações foram bastante úteis para o mundo até certo momento. Então eles se tornaram inúteis, talvez até prejudiciais. Esses resultados são devidos às ações de espíritos malignos, e encontramos exemplos até mesmo entre cientistas, estudiosos e líderes espirituais. Algumas religiões que estavam bem no início perderam seu zelo original e conflitos e discórdias começaram a se formar dentro de si. A desmoralização começou a ocorrer. Essas organizações tornaram-se então uma responsabilidade para a sociedade. O mesmo se aplica a alguns estudos científicos ou acadêmicos. Algumas das descobertas ou teorias que podem ter influenciado o mundo em uma época, muitas vezes se mostraram erradas e até mesmo prejudiciais com o passar do tempo. Afinal, todos os eventos que já ocorreram neste mundo fizeram parte do grande plano de Deus, no qual o bem e o mal se chocaram, e a luz e as trevas, a beleza e a feiura coexistiram como processos necessários de evolução em direção ao mundo ideal. Devemos saber que a profunda providência de Deus, impossível para a mente humana compreender em sua totalidade, está em todas essas coisas.